Obrigada, senador. Obrigada também, em nome do senhor, a toda a equipe do seu gabinete da CAI, que nos recebe para essa sessão de hoje. E eu também tenho uma apresentação, pedirei o apoio. Essa é a última página. Obrigada. Aqui, né? Perfeito. Então, também gostaria de me apresentar. Eu sou Daniela Martins, diretora de Relações Institucionais e de Comunicação da Conexis Brasil Digital. A Conexis Brasil Digital é a entidade que reúne as empresas do setor de telecomunicações e conectividade. A gente está falando da infraestrutura digital do país. Então, nós representamos as 6 principais operadoras de telecomunicações: Algar, Claro, Oi, Sercontel, TIM e Vivo. E eu queria mais uma vez aqui falar um pouco sobre por que estamos aqui numa sessão sobre infraestrutura, né, senador Exalci? Primeiramente, informação imbatível. É a infraestrutura mais bem avaliada hoje no ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial. Ou seja, telecomunicações muitas vezes não é vista como infraestrutura. E somos não só uma infraestrutura de futuro, somos uma infraestrutura de presente, que hoje responde por quase 2,5% do PIB, mais de 1 trilhão e 300 milhões investidos nos últimos 25 anos, e a gente está falando de uma carga tributária muito alta para um setor de infraestrutura como somos, pagando cerca de 60 bilhões em tributos por ano e gerando quase 2 milhões de empregos. Aqui falando um pouco, senadora, a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre cashback na nossa última participação, então eu queria falar sobre outros dilemas tributários, encerrando com o tema do PLP em discussão, falando um pouquinho sobre o que é o setor de telecom. Ele é um setor hoje que abraça mais do que a população brasileira. A gente está falando de 345 milhões de acessos, a gente tem cerca de 107 celulares a cada 100 habitantes, ou seja, muitos usuários têm mais de um aparelho, mas isso significa que a nossa capilarização é enorme. A gente chega a toda a população brasileira com os nossos serviços de telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga fixa e também TV por assinatura. E como a gente fala dessa capilarização, a gente está falando de uma tributação que chega a todos os brasileiros e uma carga tributária, até ouvindo as outras entidades aqui presentes, que também está muito descolada até de um setor que é visto como infraestrutura. A gente está falando aqui no Brasil com a 3ª maior carga tributária dos maiores mercados do mundo. A gente está falando de uma carga hoje de 29%, contra uma média que não chega a 12% no mundo. A gente está falando de um Brasil que quer se tornar cada vez mais digital, mais democrático, mas com um desafio de tributação. Apesar dessa tributação alta, que chega a responder 30% do valor da conta do cidadão, a gente está falando de um pacote de serviços, no caso dos móveis, entre um preço muito mais baixo do que a média, seja Europa, seja Estados Unidos. Ou seja, o setor aqui está fazendo a sua parte, oferecendo para o cidadão um pacote de serviços com um preço muito acessível, mas a tributação está no outro polo, muito mais alto do que essa média que a gente quer colocar em xeque aqui dentro dessa discussão sobre reforma tributária. E a gente fala de um outro ponto que não está sendo discutido na reforma tributária, senador Exalci: fundos setoriais. A gente está falando de um recolhimento ao ano de cerca de 5 bilhões de reais para os fundos setoriais. E esses fundos, apesar desse volume massivo, a gente está falando de uma utilização de menos de 10% desses valores sendo utilizados nos últimos 20 anos. Um contingenciamento de todos esses fundos que a gente fala, Fistel, FUSH, Condecine, Funtel e CFRP, além, né, de uma utilização muito baixa para o próprio setor de telecomunicações, que é a destinação legal e constitucional dos fundos e das CIDs. Então, aqui é importante destacar aqui, especialmente o FUSH, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, que foi alvo, né, aqui do Senado e da Câmara dos Deputados de uma revitalização para a gente conseguir oferecer políticas públicas de telecomunicações, só foi utilizada pela primeira vez na história no ano passado. A gente está falando no FUSH com menos de 1% de utilização para o setor. Então, a gente traz esse desafio. A reforma ainda não está dialogando com os fundos setoriais. Além do IBS e CBS, a gente está falando que o setor de telecomunicações vai ter mais 3,9% de carga tributária para o seu usuário. Ou seja, a gente está falando de uma mochila de tributação que, no fim das contas, torna ainda mais difícil essa digitalização do Brasil. Então, é importante a gente debater esse tema e não onerar ainda mais o cidadão.
Seguindo para um outro desafio também, seja na ótica regulatória, seja na ótica de mercado e também da ótica tributária, a gente fala um pouco sobre a sustentabilidade e as assimetrias nesse novo ecossistema digital. A gente está falando de uma infraestrutura que vai enfrentar uma evolução de tráfego de dados móveis na casa de 360% nos próximos 4 anos. É um desafio que a gente tem que considerar uma infraestrutura que tem que estar parruda, dar conta, lidar com serviços hoje que prestam categorias de serviços semelhantes, mas com enquadramentos tributários, enquadramentos regulatórios diferentes. Então, a gente tem alguns exemplos sobre exigência de realização de investimentos de infraestrutura, exigência de obtenção de autorizações para serviços que são parecidos na prática, mas que na ótica formal são tratados de forma totalmente diferente. Então, a gente aqui defende um pagamento justo pelo uso das redes de telecomunicações, o acordo entre entes privados. A gente está falando de um setor hoje privatizado e que leva esse serviço cada vez mais barato aos cidadãos aqui no Brasil e que é fundamental discutir o direito fundamental à comunicação, que hoje vai ser sustentado por uma infraestrutura de redes sustentável no Brasil. Indo aqui para a reta final da minha fala, a gente também lida com assimetrias tributárias, como eu falo, serviços parecidos com categorias tributárias, até então diferentes até a reforma tributária. Então, a gente falando aqui do serviço de telecomunicações, considerando tributação de ICMS, PIS, COFINS, além de fundos setoriais e, às vezes, outros serviços comparáveis e concorrentes, tendo uma tributação muito menor. A gente está falando aqui de cerca de 15%, aqui para outros serviços que são concorrentes com o setor de telecomunicações, enquanto o setor de telecomunicações, como falei, cerca de 30% de tributação. A gente precisa discutir a justiça tributária e a concorrência para gerar esse equilíbrio tributário e justiça social no país. E aqui, senador, falando um pouco sobre o cashback, é uma das ferramentas que a gente enxerga nesse momento da tramitação do PLP 68 como um caminho de se discutir a justiça social para o cidadão. A gente discute aqui, inclusive, uma emenda apresentada de forma muito importante pelo senador Exalci, mas também pelo senador Eduardo Gomes, para a inclusão do serviço de telecomunicações no cashback de 100% para a CBS e 20% para o IBS. Isso dialoga, óbvio, com a questão da progressividade da tributação dos bens e dos serviços, exatamente porque essa perspectiva do cashback é focado para os cidadãos hoje mais carentes, para essa fatia do CAD único que vai estar sendo endereçada pela política pública e também pelo reconhecimento do setor de telecomunicações como um serviço essencial. Então, a gente aqui, vou pedir uma atenção nesses 40 segundos finais para o impacto dessa medida. A gente está falando de se fazer justiça tributária, social, atenção ao consumidor de baixa renda com um impacto praticamente nulo, senadora. A gente está falando aqui de um impacto que, se contabilizado, ficaria em algo de cerca de 0,01 ponto percentual. Ou seja, a gente está falando de fazer com que hoje um serviço essencial para o cidadão que faz parte da cesta básica do uso dele, que a gente tem que reconhecer que poderia ter uma carga tributária menor, mas agora a gente fala de desenhar justiça social para o cidadão e para o usuário nesse mundo de desafios para o desenvolvimento da infraestrutura de conectividade. Então, encerrando, o setor é essencial, estamos na cesta básica de serviços do cidadão. É importante ter atenção aos temas que estão aqui, senador, no PLP e também a esses outros temas tributários e regulatórios que vão continuar na pauta e que a gente consiga garantir conectividade, expansão, melhoria de serviço com justiça social e tributária a todos os brasileiros. Obrigada, senador, e obrigada a todos.